Olá pessoal, nessa aula veremos uma relação entre ângulos e arcos numa circunferência. Bom, a primeira pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: o que é um arco? Então, intuitivamente, você pode pensar o seguinte: arco é essa linha tortinha que aparece aqui quando você liga dois pontos de uma borda de uma circunferência. Então, ao ligar esses dois pontos, essa linha torta é chamada de arco, tudo bem? Bom, a partir do conceito de arco, como relacionar então arco com ângulo? Você percebe que tanto ângulo quanto arco possuem a mesma unidade de medida. Os dois se medem em graus. Pra você ter uma ideia como o arco é tão famoso em graus, eu acho que você já deve ter se lembrado que uma volta completa, um giro completo, você está girando exatamente 360 graus, não é isso? Bom, então como relacionar arco com ângulo? A primeira coisa que você tem que saber é a seguinte: todo ângulo ele enxerga um arco. Então eu falo assim para você que o ângulo está enxergando um arco. É como se tivesse uma pessoa aqui e essa pessoa estivesse enxergando mesmo, um tipo campo visual lá de física. Né? Então imagina uma pessoa que ela está enxergando essa regiãozinha que aparece aqui. Né? Para você saber certinho qual que é o arco que o ângulo está enxergando, tem uma dica legal. Você pega os lados do ângulo e dá uma esticadinha, dá uma prolongadinha. Quando você pegar os lados do ângulo e dar uma esticadinha, você vai perceber exatamente que essas duas extremidades e toda essa região aqui é a região que esse ângulo está enxergando. Tá bom? Então não importa a posição do ângulo, todo ângulo enxerga um arco. Quer ver? Esse ângulo aqui também está enxergando um arco. Ó. Se você quiser dar uma esticadinha aqui nos lados desse ângulo, você percebeu que esse aqui é exatamente o arquinho que está sendo enxergado por esse ângulo. Então todo ângulo enxerga um arco. É claro que depende de onde esse ângulo estiver na circunferência, ele vai enxergar o arco de uma maneira diferente. Então o primeiro tipo de ângulo importante na aula de hoje é chamado de ângulo central. Então o que é um ângulo central? É um ângulo que o biquinho dele está bem no centro da circunferência. Tá bom? Então todo ângulo central ele é sempre igual ao arco. Quer dizer o quê? Tem a mesma medida. Então, se ele chamou esse ângulo central de alfa, o nosso arco também mede alfa. Por exemplo, se esse ângulo for 30 graus, esse arco também vai ser 30 graus. Se o ângulo central for 50 graus, esse arco também vai ser 50 graus. Então, o ângulo central ele é sempre igual ao arco, é sempre o mesmo número. Tá bom? Bom, se o biquinho do seu ângulo não estiver no centro, uma outra posição importante para ele estar é na borda da bolinha. Você percebeu? Então, todo ângulo que o biquinho dele estiver bem na borda da bolinha é chamado de ângulo inscrito. Né? Qual a grande propriedade importante do ângulo inscrito? Uma primeira propriedade importante é a seguinte, ó. Imagina que você pegasse um outro ângulo, que nem esse aqui de baixo, ó, que também estivesse com o biquinho na borda, e esse outro ângulo aqui, ó, se você for esticar os lados dele, você percebe que ele está enxergando o mesmo arquinho que esse ângulo alfa. Então são dois ângulos inscritos enxergando o mesmo arco. Se dois ângulos são inscritos e enxergam o mesmo arco, quer dizer que esses dois ângulos vão ser iguais. Essa é a primeira grande propriedade do ângulo inscrito. Você percebeu que esse ângulo aqui de cima, se você for esticar os lados dele, também está enxergando o mesmo arco que esses dois ângulos aqui, né? Então esse cara aqui também vai ser igual ao alfa. Então olha que interessante, na prática é como se você conseguisse pegar esse ponto aqui e arrastar ele aqui ou arrastar ele para cá. Todo ponto da borda da bolinha que estiver enxergando esse mesmo arco AB, vai medir alfa. Então a propriedade importante da circunferência já é essa, né? Em relação aos ângulos. A circunferência ela consegue manter o ângulo divisada. Quer dizer o quê? Você consegue enxergar a mesma coisa da mesma forma em vários pontos diferentes. São três pontos distintos enxergando o mesmo arco do mesmo jeito. Tudo bem? Bom, agora você já sabe, então, a partir dessas duas posições, como relacionar o ângulo central com o ângulo inscrito. Será que a abertura do ângulo central é igual à abertura do ângulo inscrito? Para descobrir isso, o interessante é fazer uma figura que apareça tanto no ângulo central quanto no ângulo inscrito. Quer ver só? Dá uma olhada nessa figurinha que aparece aqui, ó.
Você percebeu que nessa figura aparece aqui um ângulo central, que ele chamou de ângulo beta. Se você for esticar os lados desse ângulo, você percebe que ele está enxergando esse arco aqui, né? O arco AB. Né? E também aparece um ângulo inscrito, ó, um ângulo cubiquinho na borda, também enxergando o mesmo arco AB. Então é um ângulo central e um ângulo inscrito enxergando o mesmo arco. Bom, só de olhar para a figura, você já percebeu que esse ângulo central é muito maior que o ângulo inscrito? Na verdade, você sabia que o ângulo central vai ser sempre o dobro do ângulo inscrito? Essa é uma propriedade interessantíssima para você aprender na aula de hoje. O ângulo central é sempre o dobro do ângulo inscrito, tá bom? E isso dá para você provar desse jeito, ó. Se você pegar esse ângulo e dividir nesse formato, você reparou que esse triângulo que você construiu aqui, ele é um triângulo isósceles, porque esse tamanho é o raio da bolinha, e esse tamanho também vai ser o raio. Então, este angulinho que aparece aqui, vou chamar de x, é igual a esse angulinho que aparece aqui, vou chamar de x também. Então, este pedaço que aparece aqui, que é o prolongamento daquele ângulo, chamado de ângulo externo, lembra que o ângulo externo é sempre a soma dos outros dois de dentro? Então, se aqui é x, aqui vai ser 2x. A mesma coisa você pode pensar do outro lado. Se você chamar de ângulo y, aqui vai ser ângulo y também, porque esse triângulo que aparece para cá também vai ser um triângulo isósceles. Então, esse ângulo que aparece aqui está para fora do triângulo, também é um ângulo externo. É chamado de 2y. O ângulo alfa é x mais y e o ângulo beta é 2x mais 2y. É por isso que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. A vantagem de saber essa propriedade é a seguinte. A partir de agora, se você olhar numa questão e saber, por exemplo, que o ângulo central é 60 graus, imediatamente você já sabe que o ângulo inscrito é 30 graus. Se esse ângulo for 70 graus, aqui já vai ser 35 graus. Bom, se aqui for 80 graus, aqui já vai ser 40. Justamente pelo fato do ângulo central ser o dobro do ângulo inscrito. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos interessantes. Uma estratégia legal para resolver questões que envolvam ângulos numa circunferência é a seguinte. Primeiro passo, pensa sempre qual que é o arco que esse ângulo está enxergando. Você percebe que esse ângulo x, se você for esticar os lados dele, está enxergando esse arquinho que aparece aqui? Então, se você souber quanto mede esse arco, esse ângulo, lembra, é só a metade, né? É o ângulo inscrito. Bom, mas se esse ângulo central vale 60 graus, só para você já lembrando, ó, se aqui é 60, lembra que o arco também vai ser 60 graus. O arco é igual ao ângulo central. E se o x enxerga 60, então lembra que o x vai ser só 30 graus, né? Vai ser só a metade, tá bom? Pensa sempre nisso em todas as questões que você nunca vai errar. Quer ver? Pega esse ângulo x. Dá uma esticadinha nos lados desse ângulo para você perceber qual que é o arco que esse ângulo está enxergando. Então, se eu souber quanto mede esse arco, achar o ângulo é fácil, é só metade. Bom, tem um outro ângulo de 40 graus que também está inscrito aqui, não é? Esse 40 graus está enxergando esse mesmo arco. Bom, se esse ângulo inscrito é 40, lembra que o arco é muito mais que 40, né? O arco é o dobro, é 80. E se o x enxerga 80, então esse x vai ser só 40 graus, né? É a metade do arco, tá bom? Olha esse outro exemplo interessante que aparece aqui. Esse ângulo x está inscrito. Se você esticar os lados desse ângulo, você percebe que esse é o arquinho que o ângulo está enxergando. Então, se você souber quanto mede o arco, o x é só a metade. Mas você percebeu que esse arco é exatamente a metade de um giro completo? Você reparou que essa linha aqui passa bem no meio da bolinha? É o tal do diâmetro, não é? Bom, então se essa aqui é a metade da circunferência toda, se uma volta completa é 360 graus, meia volta vai ser só 180 graus. E se esse ângulo x enxerga 180, então o ângulo x é só 90 graus. Um fato interessante é o seguinte. Todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, um triângulo retângulo, sempre cabe certinho dentro de uma meia circunferência. E todo triângulo que couber certinho dentro de uma meia circunferência, com certeza vai ser um triângulo retângulo. Tudo bem?